No Evangelho de Mateus, no capítulo de número 27. Me acompanhe na leitura desse texto a partir do versículo 24. Mateus 7, versículo 24, até o versículo 29. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. E quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Senhor, abençoa a sua palavra no nosso coração nessa noite. Todos esses homens e essas mulheres que estão aqui, eles estão edificando a sua vida, a sua casa sobre a rocha. Eu sei que estamos vivendo tempos de tempestades, ventos fortes, mas nada vai derrubar nossa casa, porque o nosso fundamento é a pedra angular chamada Jesus. A pedra que por muitos construtores tem sido rejeitada, mas não tem sido rejeitada por nós. Que hoje a Tua palavra, ela firme os nossos passos no Senhor, firme a nossa fé, a nossa confiança, e a gente olhe para a nossa vida, para a nossa casa, como uma casa que está sendo edificada na rocha, chamada Jesus, e que nenhum vento, e que nenhuma tempestade, ainda que bata fortemente contra nós, nós não cairemos, porque nós estamos firmados no Senhor. Que o Senhor abençoe Sua palavra na nossa vida nessa noite. Essa é a minha oração, nossa oração, no nome poderoso de Jesus. Amém. O contexto desse texto é o Sermão do Monte. E aqui Jesus ele usa a metáfora da casa. Significa que a nossa vida, ela começa dentro de uma casa. Todos nós nascemos numa casa. Aliás, aqueles que são um pouco mais experientes na vida, não nasceu num hospital, nasceram numa santa casa. Nossa vida começa numa casa. Quando Jesus opera o seu milagre, o seu primeiro milagre, ele operou numa casa. Era uma festa de casamento. Jesus abençoou, Deus abençoou a casa de Abraão. Disse: Abraão, eu vou abençoar todas as famílias da terra a partir de sua família. Todas as casas têm os seus alicerces testados. Irmãos, não tem uma casa que não tenha o seu alicerce testado. E nós temos visto hoje essa situação de casas sendo testadas. E às vezes quando as tempestades elas passam, as ventanias elas passam, tudo que temos visto é a sensação de uma terra arrasada, de uma terra devastada. E quantas pessoas, num momento como esse, de tempestade, de vento forte, contra a nossa casa, e aqui você precisa compreender que casa pode ser, a palavra casa é oikos, que pode ser a sua vida, que pode ser a sua casa, que pode ser a sua cidade, que pode ser o seu estado, sua nação, que pode ser um grupo de pessoas com os quais você convive, é o seu oikos, é a sua casa. Hoje nós estamos nessa temporada de tempestades. Essa semana mesmo teve uma tempestade muito forte aqui em Sertãozinho. Nossa associação, a água foi tão forte que a calha não suportou, entrou água no nosso forro. As 2 salas da nossa BAPS estão com o forro derrubado hoje. Mas ela está de pé, somente o forro caiu, porque ela tem um alicerce. Quando você olha para uma construção e você fica admirado, os prédios altos, os arranha-céus, não fique admirado pela altura daquilo que você está vendo. Se admire
o alicerce que você não está vendo. Se um grande prédio, se uma casa, se uma vida, se uma família, se uma igreja, se uma sociedade, se uma nação, ela é capaz de suportar os ventos e as tempestades da vida, é porque, em alguma medida, essa casa, essa nação, essa igreja, essa família, essa vida, ela está firmada em um fundamento. Mas como eu disse, hoje as tempestades da vida, os ventos fortes, têm trazido um desequilíbrio emocional muito grande na vida das pessoas. E você precisa saber que é normal termos ventos e tempestades na nossa vida. Jesus mesmo falou sobre isso lá em João capítulo 16, tendo-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo vocês terão aflições, vocês terão tempestades, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nosso problema não está relacionado com a tempestade. Nosso problema não são os ventos, a chuva forte. Nossos problemas são os alicerces. Aonde nossa casa está fundamentada. Aonde nossa vida está fundamentada. Se a nossa vida, se a nossa casa, se a nossa igreja, se a nossa sociedade, ela estiver fundamentada em Jesus, a rocha, então ela vai permanecer firme. Toda casa, toda vida firmada em Jesus, ela vai permanecer firme. Então não é sobre o que nós construímos para cima da nossa vida. É sobre o que nós construímos abaixo da nossa vida. Hoje nós temos muitas pessoas sendo edificadas sobre o moralismo. Elas arrotam que são boas pessoas, pagam suas dívidas em dias, não devem nada a ninguém. Outras pessoas, elas são edificadas sobre ameaças. Se você não fizer isso, eu vou fazer aquilo. Se você não se comportar dessa forma, eu vou te entregar, eu vou te denunciar. Outras pessoas têm as suas vidas edificadas sobre a mutilação emocional. Elas não conseguem dizer não. Elas não conseguem dizer não para os convites errados. Ela não consegue dizer não quando... Ela não consegue dizer qual é a vontade dela. Qual é a sua vontade? Ela não consegue dizer. Por quê? Porque ela está edificada, mutilada emocionalmente. Muitas pessoas, elas estão fundamentadas sobre o humanismo. Irmãos, na nossa história tem aquilo que nós chamamos de idade das trevas. Se a gente fizer uma leitura honesta dessa que eles chamam de idade... Como é que eu falei? Das trevas. Estava lembrando de idade das pedras, mas não é essa. É das trevas. Se a gente vê que foi quando surgiu o iluminismo, querendo colocar, tirando Deus do centro de todas as coisas, e colocando o homem, o seu inteligência e tudo mais, né? Muitas pessoas estão com a sua vida edificada sobre o humanismo, sobre o materialismo. Não lhes pode faltar um centavo na conta, porque se faltar, a vida já, o vento que a vida sopra naturalmente, as tempestades da vida que vêm naturalmente, já abala essa pessoa. Irmãos, se você tiver a sua vida edificada na rocha que é Jesus, qualquer vento, qualquer tempestade que vier sobre a sua vida, sobre a sua casa, você não vai cair. O texto diz que o homem prudente é o homem que pratica a palavra. E isso é uma estrutura forte. Se você quer ser uma pessoa forte, você precisa praticar a palavra. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Eu tenho norteado minha vida hoje sobre 3 fundamentos. E eu tenho dito para mim mesmo, eu não vou abrir mão desses fundamentos. E sabe, muitas vezes quando a gente diz assim, eu não vou abrir mão desses fundamentos, parece que as tempestades, a contrariedade desses fundamentos, eles começam a bater contra a nossa vida. Hoje eu tenho alguns fundamentos. Primeiro, Deus é bom. A Bíblia diz que o Senhor, Ele é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante de amor. Que o Senhor é bom para todos e a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Deus é bom, Deus é bom. Esse é um fundamento onde você consegue enxergar um Deus gracioso, compassivo, um Deus lento em se enfurecer contra a sua vida, mas um Deus que corre ao seu encontro, para poder te receber, te acolher, para poder te chamar de filho, para poder dizer, olha, você pode contar comigo em qualquer situação da sua vida. A gente precisa ter a nossa vida edificada sobre esse fundamento de que Deus é bom, Deus é um bom Pai, nós podemos confiar nele, independente dos ventos, das tempestades que estão batendo contra a nossa casa, contra a nossa vida. Isso significa dizer, irmãos,
que o desejo de Deus é fazer você avançar e prosperar em todas as áreas. Todas as áreas. Fisicamente, mentalmente, profissionalmente, financeiramente, espiritualmente, vocacionalmente. E Jesus é o nosso modelo. Olha para Ele. Ele curou todos os enfermos que encontrou pelo caminho. Ele rompeu todas as impossibilidades que Ele encontrou pelo caminho. Sim, nós somos uma obra de Deus. E Deus cuida da sua obra. Deus cuida de você. É lógico que nós não podemos interpretar o fato de que Deus é bom de maneira mal. Por exemplo, achar que a gente pode fazer qualquer coisa nessa vida e esperar que sempre Deus vai nos receber de braços abertos. Não. Deus, Ele continua sendo bom, mas Ele também continua sendo o juiz final de todas as coisas. Apesar da sua bondade, apesar do querer bem sobre a nossa vida, tem ainda pessoas que escolhem ir para o inferno do que estar perto de Deus, do que escolher ir para o céu. Então, entenda que a nossa vida, apesar de ela estar livre em Cristo, a gente tem um trilho para seguir. A gente tem um caminho para percorrer. Outra coisa que é um fundamento muito importante para mim hoje, eu tenho assim, olhado para a minha vida por esse caminho, por essa pedra fundamental, é que a minha salvação, a salvação que Deus me deu, ela cria para mim uma identidade alegre. Irmãos, nós temos que ser o povo mais positivo da face da terra. Nós temos que ser o povo mais esperançoso da face da terra. Porque Jesus, quando Ele conquistou a vitória, Ele conquistou uma vitória absoluta. Hoje as lutas que nós temos, na verdade, nós não estamos lutando hoje, nós estamos apenas surfando a vitória da luta de Jesus na cruz, que foi super vitoriosa. A gente surfa nessa vitória que Ele teve por nós. Simultaneamente, nós somos servos de Deus, mas nós somos servos alegres. A palavra de Deus chega a dizer, olha, eu já não vos considero servo, mas eu os chamo de amigo. Irmãos, Deus está dizendo, eu confio em você, eu espero muito de você, eu tenho você assim em um alto respeito, porque você, em mim, você é uma nova criatura. Isso significa que nós podemos, irmãos, em todos os campos da nossa vida, nos comportar de forma diferente, agora como uma nova criatura, como essa identidade que Deus nos deu, como filhos. Muitos de nós nos comportamos como órfãos, brigamos por um pedaço de bife, brigamos por uma oportunidade, brigamos por um aplauso, quando na verdade nós não deveríamos ser assim, se comportar como órfão, mas se comportar como um filho de Deus. Se Deus está abençoando a pessoa que está do seu lado, Ele não está tirando a sua bênção e dando para ela. Ele é apenas bondoso o suficiente para dar para ela, mas também dar para você. Quando Deus abençoa uma pessoa perto de você, Ele não está tirando nada de você. Ele não está tirando a sua oportunidade, Ele não está tirando o seu avanço, Ele não está tirando a sua alegria. Apenas Ele é um Pai bondoso. O fato é que às vezes a gente olha para o nosso lado e a gente então se depara com aquela parábola dos trabalhadores que Jesus contou, que Jesus foi contratando trabalhadores, contratou um pela manhã, o outro ao meio-dia e o outro de tarde. E quando chega no final do dia, Ele vai pagar todo mundo e paga um salário tudo igual. E aquele que foi contratado de manhã, olha para o que foi contratado à tarde e fala assim, ele não pode receber o mesmo valor de salário porque ele foi contratado à tarde, eu fui contratado de manhã. Não consegue compreender a benevolência, a bondade, o amor, o suprimento que Deus tem é para todos. É para todos nós. O terceiro fundamento que eu tenho olhado para a minha vida hoje e tenho trilhado esse caminho é a graça responsável. Irmãos, a graça de Deus, ela quebra essa mentalidade de que eu sou impotente, que eu sou vítima das circunstâncias. Não. Nós não somos vítimas das circunstâncias. Em Cristo nós somos mais do que vencedores. Há essa graça sobre nós. Mas essa graça, a gente precisa viver ela com responsabilidade. A gente precisa viver ela não interpretando de forma errada. Ainda que eu e você, a gente seja assim, tentado pelos velhos hábitos,
tentados a errar, tentados a pegar caminhos pecaminosos. Irmãos, nós não somos mais deste mundo. Nós não somos mais do tipo de pessoas que fazem essas coisas. Se você hoje está sendo tentado, se você hoje está sendo submetido a uma escravidão de pecados, esse não é o seu lugar. Não é para você viver isso. Não é isso que Deus espera da sua vida. Não é isso que Deus quer da sua vida. Então, para a gente poder, assim, suportar todas as tempestades da vida, a gente precisa ter as nossas raízes aprofundadas. E tudo começa com a intimidade com Deus. A sua vida com Deus. Estão fazendo testes aí? Então tá bom. É preciso ter uma vida privada, irmãos, em consonância com a vida pública. Se a gente não tiver uma vida privada em consonância igual a uma vida pública, o que a gente está fazendo é vivendo com um embrulho em torno de nós. Isso não é bom para ninguém. Nós devemos, assim, ter o nosso lugar ali, aquele altar escondido, aquele lugar secreto, para que a gente possa ser revelado no público. Não queira aparecer sem antes ter fundamento. Porque se você levantar a sua vida sem um fundamento, os ventos dessa vida, as tempestades dessa vida, vão derrubar aquilo que você construiu. Se aprofunde suas raízes, tire tempo com Deus, pergunta para Deus, Deus, o que o Senhor quer com isso? O que o Senhor quer me ensinar aqui? Como o Senhor quer que eu conduza a minha vida a partir desse texto? É muito interessante quando você vê, por exemplo, a vida de Davi, né? A vida de bastidor dele, ele estava lá defendendo o negócio do seu pai. Ele dizia assim, olha, eu matei um leão, matei um urso, agora chegou a vez, porque ele tinha uma edificação com Deus, agora chegou a vez de ele aparecer. E ele então derrota um gigante. A gente só consegue derrotar esses gigantes na vida quando a gente primeiro cuida dessa parte dos alicerces. A gente cuida primeiro desse ambiente secreto da nossa vida. Onde você está edificando a sua vida? Onde? De que jeito? Toda árvore ela precisa ter raízes fundas. Eu estava ouvindo uma pessoa falar esses dias, eu gosto de plantas, sobre suculentas. Como elas são capazes de viver com pouca água. Mas, irmãos, não é assim com a vida do crente. Nós não vivemos de seca. Nós vivemos como aqueles que estão ali, como diz o Salmo 1, plantados à beira do riacho, que dá o seu fruto na estação certa. Suas folhas nunca murcham. Nós não somos, irmãos. Nós somos árvores que precisam ter suas raízes fincadas, firmadas em Jesus, em Deus. As nossas raízes, elas precisam ser profundas no serviço. Se você quer ser grande nesse mundo, você precisa aprender a servir as pessoas que estão do seu lado. Antes de Davi ser governante, ele foi instrumentista do rei de Israel, aquele rei que queria matar ele. Ele não apareceu lá reivindicando, eu fui ungido lá na casa do meu pai, eu quero essa posição de rei. Não, não. O primeiro trabalho dele foi tocar harpa no palácio. Depois, ele se tornou rei. Servir, irmãos. Se a gente não emprestar nossa vida para o mundo, para as pessoas, servindo, nossas raízes não serão profundas. Nossas raízes são profundas ou são aprofundadas pela união. Uma planta, ela seca fora do vaso, mas quando o indivíduo ele está ligado à videira, que é Jesus, quando esse indivíduo está ligado à igreja, ele não seca. Muitas pessoas estão vivendo uma vida seca, porque elas estão fora da igreja. Elas estão fora do corpo, elas estão fora, assim... Você sabe do que eu estou falando.
Hoje é uma santa convocação da parte de Deus para a nossa vida. Para que a gente viva a nossa vida firmados na rocha. Pode vir qualquer vento, qualquer tempestade, mas a casa não vai cair. Porque você está edificado na rocha. E esses são aqueles que ouvem a palavra e as praticam. E eu sei que eu estou diante de um povo que busca, com todas as suas forças, praticar a palavra. Continue fazendo isso. E a sua casa vai continuar em pé. Apesar de qualquer tempestade que a gente enfrentar. Esteja junto, unidos, em união. Esteja na família. Esteja plantado junto a ribeiros d'águas. Para que você dê o seu fruto. O fruto vai aparecer, irmãos. Não tenha pressa de querer revelar a sua importância para o mundo. Porque se você estiver firmado na rocha, os frutos eles vão surgir. Eles vão aparecer naturalmente. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus ajude sempre você a edificar sua vida na santa palavra dEle. E que você vença qualquer tempestade, qualquer vento forte que passar sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu negócio, sobre os seus trabalhos. Porque você é aquele que está edificado na rocha. Por favor, se coloque em pé. Eu quero orar por você. Feche os seus olhos. Se você estiver passando por um vento forte, se você estiver passando por uma tempestade, hoje Deus está dizendo para você, não se preocupe, porque você é uma casa edificada na rocha. Muitos são os ventos que estão soprando sobre a sua vida, mas existe um Deus te guardando. Existe um Deus que lhe dará recompensa de você ter alicerces firmes na presença e na pessoa dEle. Hoje Deus está falando para você que você deve levantar a sua vida, edificar a sua vida, sua família, sua casa, dentro desse ambiente da rocha, Jesus. Porque dentro de você, Deus já preparou para que você seja grande. Há um DNA de grandeza dentro de você. Não sei se você sabe, mas o DNA de todo ser humano, fizeram as contas, os números, comparando com o alfabeto hebraico, e milagrosamente, o nome de Deus está dentro do nosso DNA. Deus está aprofundando as suas raízes, Deus está afirmando os seus alicerces. Mas sabe que hoje, nesse momento, há uma unção que despedaça o jugo, que quebra as resistências na sua vida, que quebra as impossibilidades na sua vida. Eu preciso dizer para você que está vindo sobre a sua vida um ciclo germinal, onde você vai frutificar. Deus está ativando você, Deus está edificando a sua fé, Deus está levando você a um encontro com Ele, onde você será transformado completamente, onde você se verá como uma pessoa forte, uma pessoa que está firmada em Deus. Sim, tem as tempestades, tem os ventos, mas Deus vai fazer o que Ele é capaz de fazer, que é sustentar as suas vidas, que é sustentar você. Hoje, seus inimigos estão sendo banidos, seus inimigos estão retrocedendo, estão tropeçando, estão caindo. Toda língua que se levanta em juízo contra você, que ousa se levantar em juízo contra você, para te acusar, está sendo condenada agora, em nome de Jesus. Há uma unção do Senhor sobre a sua vida, para te fortalecer, para te engrandecer, para que o nome dEle seja glorificado na sua vida. Não olhe para os ventos, não olhe para as tempestades, olhe para o fato de que você está firmado em Cristo Jesus. E a sua casa
não vai ser como a casa do tolo, que foi grande a tristeza da sua casa. Não, vai ser grande a sua alegria. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu trabalho, Deus abençoe tudo que você colocar a mão. Que todos os dias sua fé seja firmada em Deus, que a sua esperança esteja nele, que a sua confiança esteja nele, e todos os dias Ele vai te alcançar com o seu favor. Todos os dias você vai experimentar a bondade de Deus. Todos os dias, quando você for conciliar o sono, você terá uma noite tranquila e de paz, porque você está firmado na rocha. Nós oramos no nome poderoso de Jesus. Amém. Cante essa canção, nós vamos nos despedir de você na nossa recepção.